Caros amigos do canal Via Romana, como vão? O Brasil corre o risco de colapsar como Estado-nação? É a pergunta que nós fazemos hoje e que vai guiar a nossa reflexão aqui neste vídeo. E por que fazemos essa pergunta? Por causa dos acontecimentos da primeira semana de março, que deixam evidente e notório a total incapacidade do governo federal de tocar a vacinação no país e de tocar um plano de recuperação econômica depois do anúncio da queda do PIB em 4%. Explico. Quando você fala de vacinação, é preciso ter em mente que cada uma das vacinas que foi produzida, ela exige uma logística, uma organização completamente diferente. Existem vacinas que exigem apenas uma dose. E existem aquelas que exigem 2 doses, com intervalos diferenciados. O intervalo de doses da Coronavac, que exige 2 doses, é diferente do intervalo de doses da AstraZeneca, que também exige 2 doses. Portanto, são logísticas completamente diferentes. Para facilitar a constituição de um plano nacional de vacinação, que possa tirar o Brasil desse lamaçal sanitário em que ele se encontra, onde nós temos aí já há mais de um mês 1.000 mortos dia, um número crescente de casos e um risco de colapso dos hospitais públicos, você precisaria de uma vacina única, com uma quantidade condizente, para você tocar um plano de vacinação nacional e que você pudesse planejar quantas pessoas você vai vacinar por mês e que público você vai vacinar em cada etapa da vacinação. Mas o que nós vemos o governo federal fazendo é uma compra esparsa de 5 milhões de doses da Coronavac, de 5 milhões de doses da Covaxin, de 5 milhões de doses da AstraZeneca, agora também da Pfizer. Um verdadeiro bunda-lelê, que mostra que o governo não tem plano absolutamente nenhum e que age no atropelo e sob pressão. Aliás, cabe dizer que o governo Bolsonaro é isso. O governo Bolsonaro, por excelência, é o Estado mínimo, é o laissez-faire. Em 2020, isso ficou claro, o governo Bolsonaro terceirizou a responsabilidade pela resolução da crise sanitária às prefeituras e aos governos estaduais, que, por sinal, se saíram muito mal. É preciso também criticar as elites políticas estaduais e municipais. Não é apenas o governo federal que é o culpado. É o maior culpado, sem dúvida. Mas as elites políticas estaduais e municipais tiveram março, abril, maio e junho, mais ou menos 4 meses, pois foi em junho que as coisas começaram a reabrir progressivamente, para organizar hospitais de campanha ou aumentar o número de leitos, contratar mais profissionais para dar conta da demanda que iria surgir naturalmente quando as coisas reabrissem. Por sua vez, as prefeituras e os governos estaduais também não tiveram a disposição de vigiar, de controlar a questão do fluxo das pessoas nas áreas turísticas, nas praias. O governo federal também, cabe dizer, não se dispôs a fechar fronteiras, a controlar a entrada de turistas no Brasil. Quando fez isso, foi com muita parcimônia e muito atrasado, diga-se de passagem. Então, uma soma de erros é que nós vemos agora se refletir nesse número de casos. E aí já começam novamente a falar de isolamento, que na verdade é uma fala que vem de encontro ao fato de que todas as medidas fracassaram. Quando tudo fracassa, aí eles falam de isolamento. O isolamento é para escamotear o fracasso da classe política municipal, estadual e federal. E aí joga-se a responsabilidade em cima da população, dizendo que os casos explodiram porque houve aglomeração. Ora, de quem é a responsabilidade de controlar, de mitigar as aglomerações? Se não, do poder público. Então, se as aglomerações aconteceram, e é natural que aconteçam, porque é da dinâmica social, a culpa não é do popular, não é do cidadão,
mas sim da classe política, que não foi capaz de estabelecer critérios e políticas efetivas e eficazes. Se nós pegamos outros países, como Taiwan, que só teve 7 mortes, Vietnã, com 100 milhões de pessoas, que teve apenas 37 mortes, nós percebemos que o Brasil falhou de forma magnífica no tocante ao controle da situação. É o país com o segundo maior número de casos no mundo, se eu não me engano, e o segundo maior número de mortes, com certeza, só atrás dos Estados Unidos. Pois bem, além disso, o governo federal também, insensível à queda do nosso PIB, não se mexe para apresentar um plano de recuperação econômica. O presidente prefere ir para a rede social, gravar vídeo, gravar live e ficar fazendo lacração de direita, dizendo que serviço essencial é aquilo que faz o pai de família levar o pão para dentro de casa. Como se ele estivesse preocupado com o pão de cada dia, de cada família, de cada pai de família. Porque nós temos 15 milhões de desempregados e mais ou menos 25 milhões de pessoas como autônomas. Ou seja, 40 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho formal, que não contribuem para o INSS. Pessoas que não têm um salário garantido e que, portanto, não têm como consumir em alto nível. E isso, obviamente, mantém a nossa economia permanentemente deprimida. E o governo não se mexe, não apresenta nada. Bom, nós sabemos que 2020 foi um ano difícil. Teve isolamento lockout no mundo inteiro. Vários países sofreram com isso. Sabemos bem disso. Mas todos esses países apresentaram algum plano de recuperação. A China, um plano envolvendo investimentos em novos materiais, em novas matérias-primas, para destravar a indústria. Os Estados Unidos, com Biden, um plano de economia de projetamento, maciço investimento em serviços públicos. A Alemanha também apresentou um plano e outros países também o fizeram. E o Brasil, absolutamente nenhum. A aposta do presidente no plano econômico é a mesma que ele faz no plano sanitário. Ele terceiriza a responsabilidade para a iniciativa privada, imaginando que as reformas vão trazer investimentos pesados aqui para dentro do nosso país, num quadro de depressão mundial. Quem é que vai querer investir nisso aqui? Ainda mais nesse cenário de total incerteza política e caos político. Por seu lado, nós vemos também o Congresso Nacional pouquíssimo interessado em defender o país. Houve quem pensasse que o Arthur Lira, como presidente da Câmara, iria brecar essa pauta entreguista do Paulo Guedes, mas não. Parece-nos que tudo está articulado para que o auxílio emergencial, ou melhor dizendo, a esmola de R$250 passe sob a condição da PEC emergencial, que vai impedir investimentos públicos, mais do que eles já estão impedidos pela PEC do teto, né? E nós não vemos uma saída, nós não vemos um horizonte. E aí o que acontece? Prefeitos e governadores se unem para comprar vacina. E é assim que um Brasil, é assim que um país, é assim que uma civilização, que um Estado começa a ruir. É assim que o Brasil começa a colapsar. E por que eu falo disso? Quando você pega a história, você percebe claramente que esse fato, ele não é algo secundário ou que nós possamos desprezar. Não é um fato que nos deixa bastante preocupados. Por quê? Peguemos o exemplo do Império Carolíngio. Foi quando os nobres locais começaram a chamar para si a responsabilidade de montar um exército, de construir uma ponte, de reparar uma estrada, porque o poder imperial já não dava mais uma resposta, é que o negócio degringolou de vez. Quando Carlos Magno morre, e vem o filho dele, Luís o Piedoso,
Luiz vai deixar meio que de lado a administração e também a guerra. E, bom, os senhores locais vão ter que se virar. E aí depois, quando ele morre, os 3 netos de Carlos Magno, Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário, dividem o império, mas também não vão dar apoio aos senhores locais. E, enfim, aí vem o feudalismo. Então, o cenário que nós estamos vendo no Brasil é muito semelhante. Os poderes locais e estaduais chamam para si a responsabilidade de tentar criar um pool para comprar vacinas e unificar uma ação. E tentar sair desse atoleiro. Porque os governadores e os prefeitos, eles, sobretudo os prefeitos recém-eleitos, eles precisam arrecadar. E eles sabem muito bem que sem vacina, sem economia. Não é? Porque o que acontece? Você pode até não ter uma explosão de mortos, mas você pode ter, se você não fizer nada, uma explosão de casos. E isso pode significar baixas permanentes. Eu tive Covid recentemente, até falei aqui no canal já, num vídeo anterior, e, bom, já tem 1 mês e 1 semana que eu tive o coronavírus e sinto ainda o meu corpo debilitado. Há pessoas que vão precisar de fisioterapia, vão ter fibrose pulmonar, vão ter problemas cardíacos, problemas de pressão, vão até ter que ser aposentadas. Então isso significa o seguinte: se você deixar o negócio espalhar, você vai ter uma baixa na mão de obra, na força de trabalho, não só no tocante à morte, mas também no tocante de pessoas que vão ter que ficar de licença pelo INSS, ou então vão ter que ser aposentadas por impossibilidade de continuar trabalhando. Tá? Aposentadas porque não tem mais condições de saúde. Perfeito? Então, os prefeitos percebem isso, os governadores também, mas o presidente não. E eu queria trazer aqui, além desse exemplo que eu dei do Império Carolíngio, que é bem emblemático, as lições de um historiador que é o Arnold Toynbee, historiador inglês, um dos maiores historiadores que nós já vimos, nós já lemos, que escreveu uma obra chamada A History of History, ou seja, um estudo da história. Uma obra que é mais fácil de encontrar em inglês do que em português, mas tem a sua versão em português em 3 volumes. Essa obra é um calhamaço que visa estudar de forma comparativa a história das civilizações. Toynbee era um historiador muito preocupado em entender como as civilizações surgem e por que elas morrem. É um historiador do início dos anos 1900, portanto século XX, onde essa questão da subida e queda das civilizações era uma das questões mais candentes da historiografia. Questão essa que preocupava, além do Toynbee, o Oswald Spengler, o Christopher Dawson e tantos outros historiadores de ponta. O Toynbee, nesse estudo que ele vai fazer comparativo das civilizações, ele vai perceber a existência de 2 leis. A primeira ele chama de desafio-resposta, a segunda ele chama de elite dominante, elite criativa. E aí vocês vão entender onde que nós queremos chegar quando a gente fala de colapso do Brasil. Como é que a teoria do Toynbee ajuda a entender esse possível, esse provável, diria até cada vez mais provável colapso do Estado Nacional no Brasil, se nada mudar. Bom, o Toynbee vai dizer o seguinte: uma civilização ela se desenvolve sempre num meio ambiente que apresenta um desafio para uma população. Ou seja, o meio ambiente ele é fundamental para que uma civilização surja, se consolide e possa constituir tecnologia e instituições avançadas que fiquem como legado. Perfeito? Ele vai fazer a seguinte diferenciação. Esse desafio ele não pode ser nem muito fraco, nem muito forte. Ele tem que ser um meio termo. Então, por exemplo,
Se uma população vive numa floresta tropical, onde há uma abundância de caça, obviamente ela não vai precisar desenvolver agricultura. Então ela não vai desenvolver tecnologia avançada, não vai desenvolver cidades, não vai criar uma civilização. É o caso, por exemplo, dos povos ameríndios aqui do Brasil e da Sul-América, quando os espanhóis e portugueses chegaram. Eles viviam num contexto de floresta, a floresta dava muita caça, eles não precisavam desenvolver instituições técnicas avançadas, cidades, etc. Como, por exemplo, os astecas precisaram desenvolver porque eles viviam numa região que não era tão rica em caça. Perfeito? Segundo o Toynbee, esse desafio também não pode ser muito forte, como, por exemplo, o desafio do Ártico, um frio muito intenso que é impossível de suplantar. É o caso dos esquimós, que também nunca saíram da Idade da Pedra, nunca desenvolveram uma civilização. Perfeito? Então, algumas regiões do planeta oferecem esse desafio de meio termo. Exemplo, Egito, Mesopotâmia, regiões desérticas, mas que têm rios caudalosos. Com a água dos rios você pode desenvolver agricultura e pecuária e criar cidades. Então você pode montar uma tecnologia, você pode criar um quadro de instituições políticas, sociais e econômicas que fiquem como legado. Perfeito? Então, segundo Toynbee, a primeira fase de desenvolvimento de uma civilização, ela perpassa esse desafio que a natureza lança a uma população. Se esse desafio é vencido, a população consegue formar uma civilização. Mas aí surgem novos desafios, que são desafios internos à civilização, desafios econômicos, sociais, políticos, culturais, religiosos, etc. E aí você vai precisar de uma elite criativa para criar soluções para esses novos desafios. Segundo Toynbee, as civilizações só sobrevivem se elas tiverem a capacidade de desenvolver elites criativas. Se a elite que governa uma civilização for apenas uma elite dominante, ou seja, uma elite que governa, mas que não consegue criar nada de novo, então aquela civilização vai só sobrar, vai desaparecer, ou então vai ser conquistada por outro povo que tem uma elite criativa. Pois bem, o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. Nós não temos mais uma elite criativa. A nossa elite política é incapaz de desenvolver soluções para o caos em que o Brasil se encontra, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico, político, social, etc. A nossa classe política é incapaz de trazer uma solução. Por isso a importância desse canal aqui, de tantos outros, que tem desenvolvido, né, um discurso, uma narrativa, que tem trazido uma alternativa nacionalista, porque nós precisamos criar uma nova elite no Brasil. Se nós não criarmos uma nova elite no Brasil, uma elite capaz de pensar soluções para o Brasil, nós vamos acabar como Estado-nação. Nós vamos acabar como povo, como sociedade, como país. E nós não estamos muito longe disso, não. O que nós vimos essa semana acontecer aponta para isso. O Brasil está se fragmentando aceleradamente, porque faltam cabeças que pensem o Brasil. Então, o primeiro ponto é nós pensarmos no Brasil. Pensarmos um projeto para o país. E, em segundo, nos lançarmos à ação. Então, pessoal, venham conosco. Nós precisamos unir forças. E por isso, por essa razão é que eu estou lançando o curso História do Fascismo para a gente entender melhor o pensamento nacionalista. O curso está aberto, a inscrição está aberta. Faça a sua inscrição. Eu lancei aqui no canal um vídeo, curso, lançamento do curso. Não, é vídeo de lançamento do curso História do Fascismo. Toda a ementa, toda a explicação, toda a estrutura do curso ali, apresentada para você. Todo o procedimento você precisa ter para fazer a inscrição. Vem conosco, a gente precisa formar uma massa crítica. Nós precisamos formar lideranças. Vamos nos levantar, porque senão, em breve, nós não teremos mais país. Um abraço, até a próxima.